Salve, salve galera! No vídeo de hoje a gente vai trocar 4 pontos sobre o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte e outras patifarias dentro do conflito com a Rússia. Então, sobe a vinheta e vem comigo! No início do século XIX, nós tivemos um continente europeu passando por diversas agitações econômicas e políticas, destacando principalmente Napoleão Bonaparte e o aumento de seu domínio, advindo ali daquela Revolução Francesa. No entanto, percebemos que esse domínio de Napoleão Bonaparte, que vem de uma França que crescia economicamente, uma França que crescia militarmente, territorialmente, sendo a contragosto da Inglaterra, a tão famosa e poderosa Inglaterra, onde essa era a única que poderia contrapor e combater Napoleão Bonaparte economicamente e militarmente. Nesse contexto, tivemos aí a primeira ideia de rivalidade de Napoleão Bonaparte sendo confrontada. Então aqui a Inglaterra passa a ser o principal inimigo, a principal inimiga do Napoleão. Napoleão, ciente do poderio econômico e bélico da Inglaterra, ele tenta uma artimanha para diminuir essa influência e esse poder inglês. Então o que ele faz? Ele decreta o chamado e famoso bloqueio continental. Ele vai redigir um documento proibindo qualquer nação amiga da França de comerciar e comercializar com a Inglaterra. O objetivo desse documento e dessa sanção, desse embargo econômico para os ingleses, era de enfraquecer a Inglaterra cada vez mais em sua economia, para que ela pudesse também perder o seu poder bélico de guerra. Então era um objetivo bem fundamentado de Napoleão, no entanto, a Inglaterra consegue se manter. Só que o documento era bem enfático: qualquer nação amiga que continuar comercializando com a Inglaterra será considerada inimiga da França. E assim é feito o documento. Esse documento ele foi arbitrário, ele foi autoritário. No entanto, ele mostra que Napoleão sabia de que forma ele poderia atingir o seu principal arquirrival, que era a Britânia, a Inglaterra. Uma das questões mais bizarras e diplomáticas em conflito da época era a questão de Portugal com a relação francesa e a relação inglesa. Ora, o Dom João VI, príncipe regente da época, ele passa a ter uma postura indefinida. Ele não sabia, na realidade, se continuaria apoiando Napoleão, a França, ou se ele continuaria sendo aquele grande amigo dos ingleses. Esse contexto deixa Dom João em uma saia justa. Napoleão ameaçava a todo momento da invasão francesa em Portugal. E os ingleses também ameaçavam pelo fato de que Portugal sempre teve relação econômica e devia também à Inglaterra. Até que Dom João VI, juntamente de sua corte, prefere fugir para a sua colônia, que era o Brasil na época. Então, em 1807, eles embarcam para o Brasil, sendo escoltados ali pelos ingleses. As tropas napoleônicas, obviamente, tentaram invadir Portugal e a Inglaterra prometeu proteger o território português na época. Não obstante, nós tivemos esse momento tão crucial que Dom João ele veio para o Brasil e assim ali nós tivemos o início da emancipação e da autonomia da colônia brasileira. Percebam, esse contexto histórico nos ajuda também a compreender que a diplomacia influencia bastante na história brasileira, o contexto europeu sendo ali o ponto-chave para a autonomia do Brasil como reino. Semelhante a Portugal, que não aderiu ao bloqueio continental, a Rússia também não o seguiu. Então, Napoleão envia suas tropas para a Rússia e vai com o seu estilo de guerra, muito bem uniformizado, organizado, para um ataque a um vasto território continental. É aí que mora o perigo. Inicialmente, as tropas napoleônicas conseguem um certo avanço em território russo, mas para resumir, vamos entender o seguinte: Napoleão,
que estava acostumado a ganhar alguns conflitos, o grande mito napoleônico. Napoleão, inclusive, ele investia bastante nos seus escritos, né? Ele fazia um certo tipo de censura de imprensa, produzia material só enaltecendo as suas campanhas, as suas vitórias, transformando ele em um verdadeiro mito. Inclusive, um fato interessante, cortando um pouco o assunto, é que Napoleão Bonaparte, ele ia para a guerra de vermelho. Aí tu me pergunta, professor, para que vermelho? Ora, a cor do nosso sangue é vermelho. Então ele não queria que os seus soldados vissem ele sangrando ou enfraquecendo, para que aquilo não fosse tirar o estímulo de guerra deles. É por isso que ele ia de vermelho, para que ninguém visse que ele estava fraco ou sangrando, para todo mundo ficar e continuar na guerra. Pois bem, o Napoleão, dentro de um contexto de guerra na Rússia, ele vai avançar até um certo ponto, mas ele começa a perder porque o inverno russo é muito rigoroso. Os soldados franceses não estavam mais aguentando aquele território tão gelado. As armas já não estavam funcionando tanto assim devido à questão do frio. E outra, nós tivemos lá uma tática muito famosa dos russos, que é a tática de terra arrasada. Os russos, eles colocavam fogo em tudo que poderia manter os soldados franceses, eles destruíam as cidades e quando os franceses chegavam até a cidade, eles não conseguiam medicamento, alimentos e nem estadia. E assim, eles foram encurralados pelos russos e em uma tática de guerrilha, os russos conseguem ali uma vitória iminente contra os franceses. E assim nós tivemos aí uma grande derrota para Napoleão Bonaparte. Então, galera, esse foi o nosso momento de estudo. Fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, podem mandar mensagem e até uma próxima.